Ok, apareceu um sinal de online para mim. Tá ok, a gente já vai começar, doutor Lourenço. Só esperando um minutinho a conexão aqui. Olá, boa noite. Meu nome é Carolina. Fará para quem ainda não me conhece, eu sou jornalista e faço parte aqui do marketing e da comunicação do Instituto Mário Pena. Hoje nós estamos de uma forma diferente, pela primeira vez aqui, realizando o Mário Pena Conecta pelo Facebook. E o nosso tema de hoje é o Julho Verde. Nós vamos falar dessa campanha, que é uma campanha de prevenção ao câncer de cabeça e pescoço. Antes de começar, nós vamos conversar com o doutor Lourenço Testolin, que já está aí, vocês podem ver, daqui a pouquinho eu vou passar a palavra para ele. Mas antes disso, eu queria falar um pouquinho com vocês que estão aí entrando. Eu estou vendo aí, ó, Marina Ferreira dando oi, e as pessoas estão começando a entrar, porque hoje é de uma forma diferente. Mas, primeira coisa que eu queria falar, o que eu falo sempre aqui com vocês, que nós estamos sem máscaras, mantendo todo o protocolo de segurança adotado pelo Instituto Mário Pena, não só com os nossos funcionários, mas também com quem transita aqui, com os nossos pacientes e com os nossos acompanhantes. Isso porque eu estou aqui no Instituto Mário Pena, o doutor Lourenço, ele está em outro lugar. Então, nós não temos problema nenhum em ter essa conversa, né, doutor Lourenço? E por isso nós estamos sem máscaras para que vocês nos escutem de uma forma melhor. E eu queria pedir a participação de vocês, mandem suas perguntas, suas dúvidas, que no decorrer desse bate-papo que a gente vai estar aqui, nós vamos respondendo. Eu estou acompanhando tudo, já está chegando aí, ó, grande doutor Lourenço, te desejo muito sucesso de Sandro Barbosa. Várias pessoas já estão entrando, mas no decorrer aqui da nossa conversa Obrigado, Sandro. Valeu. eu vou lendo e a gente vai falando. A última coisa que eu quero falar para você que está aí nos assistindo é sobre as doações. Como você sabe, o Instituto Mário Pena é uma instituição filantrópica. E nós vivemos da doação, né? E a sua doação ela é muito importante para a gente. Então, se você puder contribuir com o nosso instituto, é muito simples. Basta entrar em contato, pelo nosso site, que é o mariopena, com 2 N's, .org.br, acessar, tem um linkzinho, logo à sua direita, um link vermelho, doe agora, é super seguro. Mas se preferir falar com um dos nossos atendentes, é só ligar para o 0800 039 1441. No decorrer da live, eu vou repetir esses dados todos para vocês. Não tem problema. Tô vendo aí, tá chegando pergunta, manda mais, muita gente participando. É isso mesmo que a gente quer. Então, agora sim, eu vou passar para o doutor Lourenço, para ele se apresentar, doutor Lourenço, para quem está aí nos acompanhando. Boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Meu nome é Lourenço Testolin, eu sou mineiro, eu fiz a minha formação aqui na Universidade Federal de Belo Horizonte, Minas Gerais, né? Fiz as minhas 2 residências no Instituto Mário Pena, eu sou cirurgião geral e sou cirurgião de cabeça e pescoço, tendo feito a especialidade aí no hospital também. E estou na equipe, né, do Mário Pena desde 2009, que foi quando eu entrei no hospital como residente. Então, eu me sinto em casa e tenho orgulho, sim, e prazer que é um hospital, que é um instituto em que eu gosto de trabalhar, em que eu acredito e que eu recomendo para os meus pacientes e para os conhecidos.
Bom, doutor Lorenzo, vamos então partir para as perguntas. Vamos sim. Primeiramente, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho, porque nem todo mundo sabe o que é o Julho Verde, né? A importância disso. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho aí sobre o Julho Verde. Bom, vamos lá então. Julho Verde é uma campanha nacional em que esse mês foi escolhido para a gente fazer um foco na prevenção dos cânceres da região de cabeça e pescoço. Como a gente tem campanhas associando um mês a uma cor para vários outros tipos de tumor, como tem o Outubro Rosa, né? Então, nesse mês de julho, a gente vai fazer a prevenção dos tumores da região da cabeça e pescoço, que na maioria das vezes são doenças preocupantes, graves, mas que se diagnosticadas e se for oferecido um tratamento adequado a tempo, elas têm cura com resultados muito bons. Doutor Lorenzo, e o câncer de cabeça e pescoço, ele engloba quais partes do corpo? Porque a gente está falando aí cabeça e pescoço, mas Sim. tem outras partes do corpo, né, dessa região, que estão englobadas. E quais são elas? Isso. Carolina, é o seguinte, os cânceres de cabeça e pescoço incluem o câncer de pele, que é o mais comum de todos. O câncer de pele em si, a região mais comum dele acontecer é na região da face, né, que é uma área do corpo que é muito exposta ao sol, que é um dos principais fatores de risco. Então a gente vai ter câncer de pele da região da face toda, da orelha, e câncer de lábio, câncer de língua, câncer da boca, da gengiva, câncer de garganta, o câncer da laringe ou das cordas vocais, são os mais comuns. Nós vamos ter no pescoço, o mais comum, o câncer da tireoide, que é uma glândula que todos nós temos situada bem na região anterior do pescoço, e todos os nódulos, né, ou vulgarmente falando, popularmente falando, os caroços que aparecem no pescoço, eles precisam ser avaliados. Não necessariamente vai ser uma manifestação de câncer, mas vários tumores dessa região se apresentam como nódulos no pescoço. E vamos falar agora um pouquinho sobre os sintomas. Como que a pessoa ela pode diagnosticar que ela pode ser alguma coisa diferente no corpo, que pode ser um sintoma do câncer de cabeça e pescoço? Faz até parte da campanha da ACBG, que é uma parceira nossa, né, que é a Associação dos Pacientes Acometidos por Câncer de Cabeça e Pescoço, é que o câncer de cabeça e pescoço, ele na maioria das vezes está na cara, né? Então, por exemplo, o câncer de pele, a pessoa deve ficar atenta a qualquer mancha ou a qualquer ferida que não cicatriza, que coça, que sangra, que ela está aumentando de tamanho ou que ela está mudando de cor. Qualquer ferida na boca ou na garganta que não cicatriza num prazo médio aí de 15 dias, até 3 semanas, e que também é dolorosa, que ela está aumentando de tamanho, é um sinal de alerta. Dificuldade ou dor para engolir é um sinal de alerta. Rouquidão persistente por mais de 15 dias, 3 semanas, também é um sinal de alerta. Para uma pessoa adulta, né, digamos assim, acima dos 20 anos de idade, o surgimento de qualquer nódulo endurado, arredondado, em qualquer região do pescoço, também é um sinal de alerta que deve ser avaliado. Então, os principais sintomas, assim, fáceis da gente perceber são esses. Tá, mas tem como também as pessoas se prevenirem, isso é o mais importante. E quais seriam essas medidas, as principais, que as pessoas podem fazer para prevenir o câncer de cabeça e pescoço? Olha, as medidas principais de prevenção do câncer de cabeça e pescoço são as medidas associadas aos bons hábitos de vida, né? A exposição solar prolongada é que é prejudicial e que é um fator de risco para o câncer de pele. Então, assim, as pessoas, às vezes, erroneamente acham que não devem tomar sol nenhum. Isso não é verdade. É preciso, né, para o bom funcionamento do nosso organismo, a gente precisa de um pouco de sol. Deve ser evitada, assim, exposição por muito tempo e nos horários de pico do sol, né, que é entre as 10 horas e as 15 horas da tarde. 10 horas da manhã, 15 horas da manhã.
A pessoa deve evitar o consumo de tabaco, de cigarro, né, de qualquer fumígeno, cigarro, cachimbo, qualquer coisa desse tipo. Deve evitar o uso excessivo de bebidas alcoólicas, que são fatores de risco bem sabidos para os cânceres do que a gente chama de via aerodigestiva superior, que engloba o nariz, os seios da face, a boca, a garganta, até o esôfago inicial, e procurar se alimentar bem, dormir bem, ter uma prática de atividade física regular, né, e procurar ter uma vida boa na medida do possível, né, procurar ser feliz. Bons sentimentos também fazem parte da prevenção. Bons hábitos, então, né, doutor Bons Lourenço? hábitos de Bons vida, hábitos com de vida, certeza. tanto físico quanto psicológicos, que ajudam muito, né? Exatamente. Só dar uma pausa aqui, doutor Lourenço, está chegando Sim. algumas mensagens aqui, eu queria dar uma lida e agradecer. Tem aqui uma pessoa que eu não identifiquei, dando um grande abraço para o senhor. Daniel Galdino, quero parabenizar o Instituto pela iniciativa das lives. A Grazi Flores, muito obrigada pelo carinho. Se eu não estou enganada, um pouco antes eu vi a Grazi Flores falando, doutor Lourenço, que hoje faz um ano que o pai dela se tratou, acabou o tratamento do câncer aqui com a gente, então agradecendo muito ao senhor. Ótimo, O Daniel, mande um abraço para eles. O Daniel Galdino aqui falando, doutor Lourenço, é um prazer trabalhar com este grande profissional. Então, alguém participa aí da sua equipe. Flávia Florini, Obrigado, boa Daniel. noite. Parabéns, Mário Pena, pela campanha do Júlio Verde. Parabéns, Lourenço, pelo seu valoroso trabalho e sua competência. Continue mandando suas perguntas aqui. Seus comentários, comenta mesmo, que no decorrer aqui da nossa conversa, eu vou parar, vou lendo, eu estou prestando atenção. Eu estou aqui ouvindo o doutor Lourenço, conversando com ele, mas também atento aos seus recadinhos aqui que eu vou lendo. Vamos falar agora, doutor Lourenço, de uma forma de contágio que muitas pessoas elas não conhecem, né? Que é através do sexo oral. Vamos falar um pouquinho disso e explicar como que é isso, que isso também é uma forma de contágio muito importante e que, se a pessoa se prevenir, ela pode evitar também aí um problema maior e evitar um câncer. Como é que é isso? Bom, Carol, vou tentar esclarecer aqui, porque há só uma diferença. O que é contagioso não é o câncer, né? Uhum. Essa pergunta sua ela é muito boa e é uma dúvida frequente. Inclusive, assim, nos meios sociais, né, as pessoas questionam, perguntam, porque isso é um conhecimento mais recente, que é aí dos últimos 10, 15 anos que a gente tem, que é a participação dos herpes vírus na produção dos tumores, né, no desenvolvimento dos tumores. Então, o que é contagioso são os herpes vírus, né, o HPV, que é o papiloma vírus humanos, que é um vírus dessa família. Então, ele é que é transmitido pelo contato sexual oral. E a gente sabe que ele tem uma participação grande. O primeiro conhecimento assim, dessa participação dos vírus na oncogênese, né, na produção dos tumores, foi com o câncer de colo uterino, e que teve um resultado muito bom com o desenvolvimento de vacinas. E hoje, na região da cabeça e pescoço, a gente sabe que tem tumores que são mais comuns nos pacientes mais jovens, que às vezes não são tabagistas, não têm um consumo elevado de bebidas alcoólicas, e que desenvolvem tumores na região da garganta, principalmente nas amígdalas, e na base da língua, que é a parte mais de trás da língua, que na maioria das vezes a gente nem consegue ver, e que estão associados a esses tipos de vírus, né? O mais comum na nossa região é o HPV-16. Então, se a pessoa tem bons hábitos de vida, né, se protege, pratica sexo seguro, ela vai se proteger dessa infecção pelo vírus. Então, assim, gostaria de frisar que o câncer, ele não é contagioso, tá, gente? Nenhum tipo de câncer é contagioso. A pessoa, ela adquire esse vírus de que a gente está falando, geralmente, no início da sua vida sexual. Então, é quando é bem jovem mesmo. Que é aí por volta dos 15 aos 20 anos de idade, que a gente tem um pico de infecção pelo vírus, e depois acima dos 35 anos de idade, até os 45 anos, a gente tem outro pico de incidência.
E no Brasil, hoje, o Ministério da Saúde já recomenda a vacinação dos meninos e das meninas a partir dos 13 anos de idade, que é a vacina para HPV. Então, nós temos a expectativa de que haja uma redução dos tumores da região da cabeça e do pescoço associadas a esse vírus, assim como aconteceu para os tumores de câncer de colo de útero. Então, eu acho que essa dúvida seria isso, né, a respeito desse vírus, que o vírus é que é transmitido, o câncer não. Certo. Doutor Lorenzo, e como que é feito o diagnóstico do câncer de cabeça e pescoço? Bom, o diagnóstico, que a gente chama de diagnóstico mesmo de câncer, a gente sempre defende que ele é clínico na maioria das vezes, mas a gente só afirma o diagnóstico mediante biópsia, que é uma prova histológica, né? Dada a gravidade do caso, eu recebo muitos pacientes, né? O nosso instituto é um centro de referência em oncologia para o estado. Então a gente chega vários pacientes que na hora que eu olho a pessoa que eu examino, eu já sei que aquilo é um câncer, mas a gente só afirma o diagnóstico baseado em biópsia. Então, dependendo de cada lugar da região, né, por exemplo, um câncer de pele, ou um câncer da boca, da garganta, o diagnóstico é feito. O caminho que geralmente acontece é a pessoa tem um daqueles sintomas que a gente falou, voz rouca prolongada, dor para engolir, dificuldade para engolir, tem uma ferida que não cicatriza, tem um caroço no pescoço, que é o motivador para que ela procure o médico, procure o dentista, ou faça um autoexame, por exemplo, da boca, né? Vai ver que tem um machucado ali. Então ela vai ser avaliada por um profissional da área. Pode ser qualquer profissional, pode ser o médico que esteja mais perto, pode ser o dentista, pode ser um fisioterapeuta, que vai indicar para o profissional mais adequado, né? O profissional mais especializado, que no caso é o cirurgião de cabeça e pescoço, que vai aprofundar a investigação. A gente tem vários recursos para estudar, né? Tem o exame físico, tem os exames por vídeo, que a gente se utiliza de câmeras, tanto rígidas quanto flexíveis, para enxergar onde é que está a dor, onde que possivelmente está a lesão. A gente dispõe de exames de imagem, né, ultrassom, tomografia, e os meios para colher material para fazer biópsia. Então, a história começa com a pessoa se conscientizando de que alguma coisa não está bem com ela, novamente para reforçar, né? Feridas que não cicatrizam, voz rouca, dificuldade para engolir, para falar, nódulos no pescoço, agendando uma consulta com um profissional da área que vai investigar e vai buscar um diagnóstico. E muitas pessoas têm a dúvida de que tem o diagnóstico do câncer, no caso nós estamos falando aqui específico do câncer de cabeça e pescoço, todo o diagnóstico, quando ele é feito e é confirmado através desses exames, que é realmente um câncer, ele é cirúrgico? Não, Carol. Na região da cabeça e pescoço, a gente tem 3 modalidades principais de tratamento. E, às vezes, combinações delas. A gente tem a modalidade cirúrgica, que são as operações. Posso ter radioterapia, quimioterapia ou as 3 combinadas. No Brasil, infelizmente, a gente tem 2 perfis muito distintos, assim. As pessoas que têm acesso ao sistema de saúde, que são da rede privada, né, ou que podem pagar, elas, a maioria das vezes, vão receber um tratamento cirúrgico, curativo e com sequelas pequenas ou inexistentes, porque fizeram um diagnóstico precoce no início. E nos pacientes da rede pública, que às vezes, pelo próprio perfil da pessoa, que demorou muito a procurar ajuda, né, eles vão chegar com tumores avançados e a maioria das vezes não vão receber uma indicação cirúrgica, ou vão receber uma indicação de uma das combinações, cirurgia seguida de radioterapia e quimioterapia juntas, ou o inverso, vão começar pela radioquimioterapia
e vão sofrer uma cirurgia que a gente chama de resgate depois. Acho que é isso. Certo. Bom, para quem está chegando aí agora, está começando a ouvir a nossa live, nós estamos aqui hoje, eu, Carolina, eu estou aqui com o Dr. Lorenzo Testolin, que é médico, cirurgião, especialista em cabeça, câncer de cabeça e pescoço. Ele também é coordenador da residência médica aqui do Instituto Mário Pena em cabeça e pescoço. E o assunto hoje é esse, é sobre o Julho Verde, que é um tema que é sobre a prevenção do câncer de cabeça e pescoço. Agora, aproveitando que eu falei mais uma vez do senhor, e para quem está chegando aí agora, eu queria saber como que é feita, como que é a composição da nossa equipe aqui, de cabeça e pescoço, quantos profissionais nós temos, e cada um atende uma especialidade, uma certa região que engloba o câncer de cabeça e pescoço, ou todos estão aptos, ou atendem, né, todas as regiões, doutor Lorenzo? Bom, Carol, novamente, assim, eu vou elogiar o Instituto pela qualidade do corpo clínico como um todo, sabe? O câncer, né, o diagnóstico de câncer, assim, ele é muito aflitivo, é muito grave, e é uma notícia que ninguém quer receber, e também ninguém quer quer transmitir essa notícia, mas para mim, é a minha realidade, né, que eu escolhi a minha profissão, gosto do que eu faço, e essa parte, assim, de consultório, eu acho que eu faço bem, porque eu gosto de conversar. E uma fala que eu tenho com os meus pacientes é que é realmente muito grave, é aflitivo o que aconteceu com eles, mas eles estão no lugar certo para tratar. Eu acho que o Instituto Mário Pena, no estado de Minas Gerais, é um expoente mesmo no tratamento do câncer, principalmente no câncer de cabeça e pescoço, que a gente precisa de ter toda uma equipe muito especializada e comprometida. Por que eu estou falando isso? Porque hoje a gente vive uma realidade feliz no hospital, porque nós há 2 anos fizemos um projeto que foi aprovado para um programa federal, que a gente recebeu uma verba e pôde ampliar o nosso rol de procedimentos e a nossa equipe. Então hoje o Instituto Mário Pena ele tem 5 cirurgiões de cabeça e pescoço, né? É uma equipe bem homogênea, a gente não divide a equipe por áreas. Então, cada cirurgião tem o seu consultório, os seus pacientes, operando todas as patologias. Logicamente, que a gente opera junto alguns casos, né, divide as experiências e se ajuda. Vou citar rapidinho a equipe até para louvá-los, né? A gente tem o Dr. Alvimar, que está no hospital há anos, né? Quando eu cheguei ao hospital, ele já tinha muitos anos de casa, se eu não me engano, acho que tem 30 anos de cirurgia de cabeça e pescoço. Temos o Dr. Lísio França, Dr. Sérgio Negri, Dr. Rafael Malheiros, que são todos meus predecessores e que foram meus preceptores, né? Me transmitiram conhecimentos. E eu acho que, assim, o Instituto e a sociedade, eu também devo muito a eles, que são pessoas muito abnegadas, que se dedicam há muito tempo ao hospital e à formação de novos profissionais, né? Eu hoje sou coordenador da residência de cirurgia de cabeça e pescoço, nós temos 2 vagas, uma por ano, e eu os admiro muito, porque é difícil você se responsabilizar pela formação de outra pessoa, né? E, ao mesmo tempo, é muito honrado, porque eu estou formando essa pessoa que, no futuro, pode vir a cuidar de mim mesmo, ou tomar o meu lugar, né? Ser melhor do que eu. O nosso objetivo é esse, que quem venha depois seja melhor do que o que a gente já foi. E o hospital, hoje, ele tem um diferencial, que é a equipe multidisciplinar, que nos apoia em tudo que a gente precisa. Não tem jeito de fazer tratamento oncológico da cabeça e pescoço sem ter uma equipe multidisciplinar. Então, hoje a gente tem dedicado à cirurgia de cabeça e pescoço fonoaudiólogos, fisioterapeuta, psicólogo dedicado apenas para a nossa clínica. Temos terapia nutricional com nutricionista.
E temos estomatologia, que são os dentistas especializados nas lesões da boca, principalmente as lesões causadas pelo tratamento, né? Radioterapia e quimioterapia nessa região deixa a boca muito sensível e fere bastante. E nós dispomos de todos os equipamentos e de toda a linha de quimioterapia necessária para fazer o tratamento de ponta que a pessoa precisa. Eu acho que é isso, Carol. Tá. Uma pergunta que a gente recebeu aqui no decorrer desses dias, com a divulgação da live, é o seguinte, que após a cirurgia, todo paciente, ele obrigatoriamente, ele precisa passar pela rádio ou pela quimioterapia? Não, Carol. A radioterapia e a quimioterapia, elas são indicadas, na grande maioria das vezes, para as lesões avançadas, para os casos mais graves, né? Em que ou o tumor, ele já é um tumor grande, ou ele tem outros comemorativos de gravidade, que além do tamanho, eles vão ser revelados pela biópsia. Então, na hora que a gente recebe o resultado da biópsia, a gente avalia vários parâmetros para indicar ou não radioterapia e quimioterapia. Aí no Instituto, que a gente tem um volume grande de pacientes do SUS que chegam, infelizmente, já em casos avançados, a regra é radioterapia e quimioterapia para mais de 80% dos pacientes. Então, radioquim depois da cirurgia, ela é indicada nos casos mais graves. E o paciente que ele é diagnosticado com câncer de laringe, normalmente, ele tem muito medo, porque eles generalizam como se todos fossem perder a voz. Isso é verdade ou não? Não, Carol, isso não é verdade. O câncer de laringe, assim, ele já me causou muita angústia, porque um tempo atrás, a gente não conseguia oferecer um tratamento de excelência. O que eu chamo de excelência? E mais uma vez, assim, vou elogiar o hospital, que nós somos o único instituto na capital que oferece o que a gente oferece hoje. A gente tem outra fundação no município de Varginha, que oferece reabilitação completa para os pacientes com câncer de laringe. A laringe é o gogó, é onde estão as cordas vocais, e é um sítio comum de câncer, principalmente associado ao consumo de tabaco. Então, essa insistência de que o cigarro é danoso, de que as pessoas devem parar de fumar, ela é muito real. O dia a dia da gente é ver os malefícios desse hábito. Então, o câncer de laringe, ele tem várias regiões. Quando o câncer é da corda vocal e ele é diagnosticado no início, existem modalidades de tratamento cirúrgicas que vão preservar a voz e existem modalidades de tratamento com radioterapia que igualmente vão preservar a voz. Qual que é o problema? É que a maioria das vezes o paciente chega com estágios mais avançados e até um tempo atrás a gente tinha um entendimento equivocado de estudos que foram feitos, estudos americanos, né, que apresentavam uma sobrevida muito boa dos pacientes que sofreram um protocolo de preservação de órgão, que é o quê? Era escolhido para ele uma modalidade não cirúrgica na tentativa de realmente preservar a voz, e esse paciente era encaminhado para fazer radioquimioterapia, e nos casos que fosse preciso, fazia a cirurgia depois. E hoje nós sabemos que esses pacientes morreram muito mais, que não é a melhor forma de tratamento. Mas vou tentar responder a sua pergunta. Câncer de laringe é igual a perder a voz? Não. Ficou rouco? Está tendo dificuldade para engolir? Dor para engolir? Está tendo algum desconforto? Procura o seu médico, ele vai te examinar, né, ou vai te indicar para um especialista. Se tiver algum problema, descobrir um tumor pequeno da laringe, muito provavelmente não vai perder a voz, porque a gente vai fazer uma das modalidades conservadoras de tratamento,
que é uma cirurgia localizada, radioterapia e quimioterapia vai continuar preservando a voz. Por outro lado, chegou com um tumor avançado, o melhor tratamento é fazer a cirurgia radical e geralmente seguida de radioterapia. O que é a cirurgia radical? É operar e retirar a laringe, que a gente dá o nome de laringectomia total. Qual que é o problema dessa cirurgia? A laringe, além da função de nos permitir falar, que é um diferencial da nossa espécie, né? Nós somos a única espécie que se comunica da forma e com a riqueza que a gente se comunica, para o ar da comida. Tanto é que a gente respira e come pelo mesmo caminho. Então, quando a gente faz essa cirurgia, o ar não vai passar mais nem pela boca nem pelo nariz. A pessoa continua comendo pela boca, mas respira por um orifício na frente do pescoço, que a gente chama de traqueostoma. Qual que é o problema disso? O problema, ele é visível, né? E é óbvio que a pessoa ela não sente mais o cheiro, porque o ar não passa no nariz, e ela fica impedida de falar. Então, durante um tempo, isso foi angustiante, porque eu gostaria de reabilitar a pessoa, né? Que ela pudesse voltar a ter sua vida normal, conseguir comunicar-se normalmente. E esse câncer ele é incomum em pessoas mais velhas, acima dos 50 anos, entre os 45 e 50 anos é o pico de incidência que a gente tem. E no Instituto nós temos vários pacientes que não escrevem. Então você imagina que você vai tirar a habilidade de uma pessoa falar e ela também não pode escrever para se comunicar. Há cerca de uns 5 anos, nós desenvolvemos um projeto, um curso que eu fiz em São Paulo, até motivado pela doutora Joana Conegundes, que hoje é nossa colega, cirurgiã de cabeça e pescoço também. Nós fizemos um curso no AC Camargo, né, Instituto do Câncer, para promover uma reabilitação pulmonar e da voz dos pacientes que sofreram laringectomia. E de posse dessa habilidade, nós voltamos aqui para Belo Horizonte, tentando trazer isso para o nosso hospital. Porque a excelência é você oferecer o tratamento completo, não é só você operar e tirar o câncer. O objetivo do nosso instituto é reabilitar a pessoa e devolvê-la para a sociedade na melhor condição possível para ela. Então hoje a gente tem um programa de reabilitação que devolve a dignidade para a pessoa. Meus pacientes que sofreram laringectomia, eles conversam comigo pelo telefone, né, que eles emitem uma voz clara, uma voz boa. O detalhe é que esse programa funciona em sua maior parte através de doação, porque o SUS ele não cobre os custos. Né? Hoje a gente tem o custo de pessoal, que é toda a equipe acessória, né? Que são os nutricionistas, os fonoaudiólogos, que estão assim, junto conosco nesse processo, eles são remunerados através do programa federal que a gente tem, que é o PRONON. A gente tem 2, na verdade, chama PRONON Laringe, PRONON Terapia Nutricional, que nos dão um apoio, mas os equipamentos usados, né, as próteses usadas na reabilitação, eles são adquiridos pelo Instituto com dinheiro de doação. Então, segue aí a importância, né, e digamos assim, o retorno de que o dinheiro das doações ele é muito bem gasto. E isso deu liberdade para os cirurgiões de indicar mais a laringectomia total e, com isso, curar mais pessoas, porque depois a gente pode reabilitar a voz, pode reabilitar o pulmão. Então, eu acho que é isso, Carol. Tá, só aproveitando, doutor Lourenço, vou fazer mais uns registros aqui de participações. Certo. Tem aqui a Camila falando que o Júlio Verde é uma campanha pouco conhecida e essa live tem sido esclarecedora. Parabéns aos envolvidos. É esse mesmo o nosso objetivo, viu, Camila? Esclarecer. A Nina de Salles, ao doutor Lourenço, minha eterna gratidão. Meu filho teve câncer de glândula salivar e foi operado 2 vezes por esse profissional espetacular. Sou muito grata por Deus ter colocado o doutor Lourenço na minha vida. Que Deus te proteja sempre. Esse reconhecimento. Obrigado, Nina. O Augusto César falando aqui que a live está super interessante, falando da reabilitação. E tem uma outra aqui também, que é a Luana Veloso. Ela falou que o pai dela é paciente do senhor
e está agradecendo ao profissionalismo e cuidado, e aproveitando para fazer uma pergunta aqui. Quais os perigos do uso do cigarro para os pacientes diagnosticados e que já fez a radioterapia? Vamos lá, Carol, isso aí é uma conversa cotidiana que a gente tem também, sabe? Eu já sou cirurgião de cabeça e pescoço há 6 anos, mas fiz a minha formação toda aí no hospital, então tem 11 anos que a gente convive com essa rotina que é a dificuldade da cessação do tabagismo, né? Primeiro, o cigarro não poderia ser vendido em qualquer lugar, igual é vendido no Brasil, né? Já tem um imposto caro, mas eu acho que nós somos muito liberais com o comércio de uma substância, né, que é tão nociva. O mecanismo oncogênico, né, do cigarro, ele leva anos para acontecer, mas uma vez que ele se estabeleceu, que a pessoa sofreu um câncer, ela não cura nunca, né? Ela vai resolver aquele problema ou vai chegar a um equilíbrio que ele é dinâmico de cura. Depois de 5 anos que aquele tumor sumiu, a gente fala que a pessoa está curada, mas ela já tem uma lesão que vem ao longo dos anos. Então, se ela continua fumando, é péssimo. Se ela continua fumando e bebendo, é muito mais péssimo, muito ruim mesmo. Então, ela tem uma chance 20 vezes maior de ter um tumor do que se ela tivesse interrompido o tabagismo. E qual que é o problema da radioterapia? A radioterapia, em sua grande maioria das vezes, na região da cabeça e pescoço, ela é uma modalidade de tratamento que a gente só pode usar uma vez, porque a gente já faz a dose máxima de radiação que a pessoa tolera. Então, fez um tratamento, por exemplo, para um câncer de laringe que era inicial, causado pelo cigarro, com radioterapia, e teve um resultado ótimo. O tumor sumiu, a laringe está funcionando, consigo me alimentar e consigo falar bem, mas não parei de fumar. Então, a pessoa, pelo menos os meus pacientes, os, né, da nossa equipe no Instituto, todo mundo faz esse trabalho de conscientização, a pessoa sabe que ela está se arriscando muito a ter um novo tumor ou ter uma recidiva desse tumor, que é o tumor voltar, e aí ela não tem a opção de fazer um tratamento conservador. Aí a gente vai partir para modalidades de tratamento radicais, que é tirar o órgão, né? E isso vale para todos os tumores da região. Tumor de língua, de lábio, da garganta, da laringe. Então, já teve um problema causado pelo cigarro, é imperativo que consiga parar de fumar. Não é a realidade de 100% dos pacientes. Tem vários pacientes, e no meu consultório, aí no Instituto, por volta de 30% dos pacientes não conseguem interromper o vício, né, do cigarro. Mas eles são sempre orientados nas consultas da importância de interromper. Mas, em contrapartida, eles não são crianças, né? A maioria sabem do perigo e a gente encaminha para profissionais que vão dar um apoio, que no caso é o psicólogo e o psiquiatra, que pode entrar com medicação também para ajudar a parar de fumar. Agora, eu queria que a gente falasse de um projeto nosso, assim, que é muito legal e que talvez algumas pessoas que estejam nos assistindo ainda não conheçam, que é o Coral dos Laringectomizados. E aproveitando esse viés, que eu queria que o senhor explicasse, né, como é que é feito o coral, falar um pouquinho da importância dos pacientes, explicar isso. Chegou uma pergunta aqui da Mirelle Viana. Ela está primeiro falando que é lindo ver os pacientes que já operaram e estão recuperando a voz aos poucos e cantando aqui no coral. Então, já deu uma brecha aí para o assunto. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho do nosso coral. Tá certo, Carol. Vou fazer um resgate histórico mais rápido, assim, que eu consegui, né? E vou tentar elogiar as pessoas que nos ajudaram a construir isso ao longo do caminho. Como eu falei anteriormente, essa reabilitação começou com um curso que nós fizemos em São Paulo. E aí nós trouxemos isso aqui para Belo Horizonte. Na minha época ainda de residência, as equipes auxiliares, elas não trabalhavam assim juntas, né?
como se fosse uma só. Então havia um distanciamento entre o fonoaudiólogo e o cirurgião, e na época, até pela afinidade pessoal, eu e a doutora Juliana Boechat, que é fonoaudióloga, nos juntamos para tentar trazer o programa aqui para Belo Horizonte. Na época, o Instituto fez a compra das próteses que são usadas, que são próteses importadas, que só tem um fabricante que disponibiliza aqui no Brasil. E o Instituto comprou algumas próteses para a gente começar a fazer os primeiros pacientes, né? E a gente teve um sucesso muito grande. E era espantoso que a pessoa que não tinha mais laringe pudesse falar tão bem. Então a equipe cresceu, o programa cresceu, na pessoa da doutora Maria Ângela, que era nossa diretora de humanização na época, que foi uma grande incentivadora e que conseguiu disponibilizar o que a gente mais precisava no momento, que era dinheiro para estruturar o programa. A gente não tinha dinheiro para comprar nada, para comprar os equipamentos, para comprar os aparelhos de exame, para comprar as próteses. Então, através de uma campanha de doações da Volmap, né, que é uma entidade parceira do Instituto há anos, que é a Associação das Voluntárias, né, nós começamos a reunir um grupo grande de pacientes, e eu tinha uma fala com a Maria Ângela, que o meu objetivo, que ela queria montar um coral. E na minha fala com ela, eu sempre dizia para ela que o coral, para mim, ele era secundário, que a minha preocupação era que aquele indivíduo, aquela pessoa, conseguisse ter a vida dela novamente, conseguisse falar, conseguisse usar o celular, conseguisse se comunicar, e que o coral, ele era um ápice, assim, né, um expoente, e o coral depois, até, ele se mostrou numa ferramenta também de qualidade de vida, que os pacientes que frequentam o coral, eles se encontraram, né, se encontraram com a música, e passaram a se organizar e a ter muito mais saúde através da troca de experiência e também através do contato mais próximo com a nossa equipe. Então a gente já vai para 3 anos de coral, né? Se eu não me engano, hoje a gente tem 15 integrantes que são assíduos do coral. O nosso programa de reabilitação hoje, eu acredito que tem perto de 30 pacientes reabilitados em uma das modalidades, né, que a gente tem basicamente 3. Mas gostaria de frisar novamente que a gente tem isso disponível para todos os pacientes no Instituto. Não é... A gente tem 3 modalidades de reabilitação, que é prótese, laringe eletrônica e voz esofágica. Isso o paciente ele vai ser selecionado para uma das modalidades, né, e vai ser disponibilizado o tratamento, a reabilitação para ele. No coral, a maioria dos pacientes usam prótese fonatória, que é essa prótese importada que eu comentei, e que ela, como prótese externa, né, implantável, ela tem um período de validade que na nossa micro-região é de 4 meses, e ela precisa ser trocada, que é uma troca que a gente faz no consultório mesmo. E os pacientes do coral, eles são importantes também, o coral é importante para a gente aprender com esses pacientes também e valorizar a excelência no tratamento, que é devolver a dignidade da pessoa, né? Hoje eu, inclusive, conversei com alguns deles, doutor Lourenço, eles estavam aqui, né, Sim, hoje estiveram no hospital o Robson, o Ildefonso e o Jorge Rodrigues. Quando eu saí, ele ainda estava no hospital, tendo alguma outra intercorrência, que o Jorge estava mais doentinho, assim, ficou Não, no hospital. também estava aqui, era para receber materiais para continuar o tratamento em casa, Isso. de limpeza, que eles vêm uma vez por mês, né? Sim. No momento, as reuniões do coral estão Suspenso. suspensas, né, por causa da orientação da gente evitar aglomeração. E gostaria dessa oportunidade para alertar
sobre o risco aumentado dos pacientes laringectomizados. E no hospital, no começo da pandemia, era muito comum a gente ver os pacientes usando a máscara no rosto. O paciente que sofreu laringectomia, ele não respira pelo rosto, ele não respira pelo nariz e pela boca. Ele respira pelo pescoço, por um orifício aqui na frente. Então, o que é o indicado para todo paciente que sofreu laringectomia, independente da pandemia, né? Agora, durante a pandemia de coronavírus, eles estão bem expostos, assim, são bem mais vulneráveis do que a população comum. Mas, independente disso, eles precisam fazer uma reabilitação pulmonar, que é feita através do uso de filtros próprios, específicos, que são fixados na pele ao redor aqui do traqueostoma. Por quê? A função da nossa via aérea superior, né, do nariz e da garganta, é filtrar o ar, umidificar e aquecer para esse ar chegar ao pulmão dessa forma. Quando sofre a laringectomia, o ar entra direto, seco, não filtrado e frio. Então, isso causa malefícios para o pulmão. A pessoa tem muito mais suscetibilidade às infecções respiratórias graves, tem uma traqueobronquite, sofrer pneumonias. Então, essas pessoas, elas merecem um cuidado especial. Para uma parte dos nossos pacientes, a gente tem essa reabilitação, que também é muito cara, que são os adesivos e filtros próprios. A gente só tem um fabricante que disponibiliza isso no Brasil. É um material também importado. E eu, em conversa com o presidente da empresa aqui no Brasil, questionei a ele porque eu fui para Amsterdã, né, fazer um curso de especialização nessa área, passei uma semana lá estudando isso, e lá eu encontrei com o presidente da empresa no Brasil, e eu vi que havia uma diferença muito grande desse material lá, diferença de preço, para o preço que é praticado aqui no Brasil, corrigindo taxa de câmbio. E aí ele me abriu o computador dele, me mostrou uma planilha que esse material ele sofre 165% de imposto que é cobrado pelo governo federal. Então o SUS não disponibiliza isso e é um tratamento caro, mas que é indispensável, né? Já há um movimento, inclusive no legislativo, de que esse material seja incluído no rol de materiais, né, disponibilizados pelo SUS, porque é uma necessidade dessas pessoas. E já tem trabalhos mostrando que, apesar disso ser caro, o que você gasta para fazer o tratamento de um paciente durante um ano, ele é um valor menor do que uma internação, por exemplo, durante, por exemplo, 5 dias, a pessoa internou para tratar uma pneumonia porque não estava usando o adesivo e o filtro. Isso sem contar o risco, né? Porque se a pessoa pega uma pneumonia que seria evitável, ou agora na época da epidemia, se ela se infecta com coronavírus e morre, não tem dinheiro para essa pessoa que morreu que valeria a pena, né? É isso. Doutor Lourenço, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim. Eu queria agradecer a todo mundo que participou, que esteve aqui presente, ouvindo, mandando cada mensagem, isso é muito importante para a gente. Agradecer a sua presença, a sua disponibilidade em conversar com a gente. Nós sabemos o quanto a agenda do senhor ela é muito cheia, é difícil, mas assim, a gente está vendo aqui as mensagens de gratidão de pacientes, de familiares, e isso eu acho que só conforta e mostra para a gente que nós estamos caminhando no caminho, nós estamos no caminho certo, né, doutor Lourenço? Isso. Carol, gostaria também de aproveitar para agradecer, né, a Flávia Fiorini, que até nos contactou e que foi nossa parceira há muitos anos aqui no Instituto, né, que me ajudou a estruturar o coral, que esteve à frente do coral juntamente com a Maria Ângela nos últimos anos. Agradecê-la a participação, né, e agradecer vocês também, a todos que nos insistiram, e agradecer ao Instituto por propiciar essa forma de campanha, que eu acho que é um bem para a sociedade, né? Formação, ainda mais entregue de uma forma tão democrática,
igual essa, que a gente não depende, por exemplo, de uma grande emissora de televisão para você poder difundir esses conhecimentos. Então, segue o meu agradecimento a toda a equipe, né, a vocês também e ao Instituto. Foi uma honra, doutor Lourenço, ter o senhor aqui. Para mim foi um prazer também, foi uma honra, Carol. Só para lembrar que, antes de finalizar, quem não acompanhou a nossa conversa ou chegou na metade e quer rever, a live ela vai ficar disponível no nosso Instagram, do Instituto Mário Pena, e também no nosso canal do YouTube. Tá? Então, você pode ver e acessar e assistir toda essa conversa, o bate-papo que a gente teve com o Dr. Lourenço. E durante todo o mês de julho, nós vamos conversar com especialistas e abordar sempre temas do Julho Verde. Para vocês que estão aí perguntando, que têm dúvidas, né, sobre a campanha, nós vamos continuar batendo nessa tecla durante todo o mês de julho nas nossas redes sociais. É só acompanhar, vocês vão ver que tem muita coisa legal esperando por vocês na nossa campanha, que foi pensada com tanto carinho. Para fechar, só lembrar mais uma vez das doações. Como eu já falei, o nosso hospital, né, o Instituto Mário Pena, nós vivemos de doações. Então, cada centavo que você puder doar para a gente é muito importante para cada paciente. Você pode doar pelo nosso site, que é o mariopena.org.br, acessar o Doe Agora, é super seguro, ou também pelo nosso telemarketing, que você vai ter um acesso com algum das nossas telefonistas, vai poder tirar suas dúvidas, que é o 0800 039 1441. Eu vou repetir, é o 0800 039 1441. Muito obrigada mais uma vez a todos vocês que estiveram aí. Uma excelente noite, doutor Lourenço. Mais uma vez, obrigada. Para você também, Carol. Obrigado. Boa noite. Boa noite.